nós vamos começar aqui. Aqui o tema, a epígrafe diz exortação, apelo à santidade. Aí tem algum diferente? A igreja é o corpo de Cristo, a unidade da fé. Tem um outro igual ou diferente? Quiserem participar? Fiquem tranquilos. Não é um monólogo. Quarta-feira é um diálogo. Você pode, falar, perguntar, questionar. Então vamos dar início. Exorto-vos. Mas para a gente retomar, eu esqueci de retomar hoje, eu sempre retomo uns 2 versículos antes, Deixa eu retomar então 2 versículos antes aqui, do capítulo 3. Aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito mais além, infinitamente, além do que tudo que nós podemos pedir ou conhecer. A este seja dado a glória na igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações dos séculos. Amém. Ou seja, para a gente retomar o pensamento da carta aos Efésios, é uma carta direcionada às igrejas da Ásia. Então, o que acontece? Não é especificamente aos Efésios, aos de Éfeso. É como se, vou dar um exemplo, as igrejas de Santa Rita, as igrejas de Vila Velha, essa carta rolou na Ásia. Então, quando chegou em Éfeso, quando chegou na igreja de Éfeso, eles deixaram esse título, a igreja de Éfeso, porque, segundo os estudiosos, esta carta, a igreja direcionada específica, não há. Então, por que ficou aos Efésios? Porque quando essa carta bateu em Éfeso, que era para ser lida em todas as igrejas daquela região, foi denominada a igreja aos Efésios. Mas era uma carta universal para aquela região ali. É como que, agora que eu dei o exemplo, ficou mais fácil entender. É como se Paulo estivesse preso por aqui. E aí, suponhamos que ele escreveu a igreja em Paú. Mas ele ajudou a abrir várias igrejas na região. Obviamente, a carta não rodaria só em Paú, rodaria em Santa Rita, rodaria em 1º de Maio, rodaria em outras igrejas. Aí quando bateu em Santa Rita, não, coloca aí a carta à igreja de Santa Rita, tá entendendo? Mas foi direcionada a uma região mais abrangente. É por isso que na própria carta, no seu conteúdo, não tem especificações a um portador único ali da igreja. Então, é por isso que o conteúdo, até o conteúdo é abrangente. Exorto-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação em que fostes chamados. A gente vai ler alguns versículos em cima disso aqui, porque, olha o que Paulo está falando. Eu, prisioneiro no Senhor, exorto-vos em que vocês andem digno da vocação em que fostes chamados. E aí, já que vocês não perguntam, eu pergunto a mim mesmo: que vocação é essa ao qual fomos chamados? Imagine se eu jogasse essa bomba para vocês e eu perguntasse a vocês: que vocação é essa da qual fomos chamados? Quem quer falar? Que vocação é essa? Pregação do evangelho? Uma boa. Paulo está dizendo: exorto-vos a que vocês andem dignos da vocação em que fostes chamados. É uma coisa, falou uma coisa um pouco mais específica, um pouco o que faz parte também, mas é abrangente no sentido que Paulo está dizendo que nós devemos andar segundo essa vocação, devemos caminhar nessa vocação, devemos proceder segundo
a vocação em que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Abra comigo aí em 1 Pedro. 1 Pedro. Eu vou abrir mais ou menos aqui uns 4 versículos. Alguém quer abrir diferente? Quem vai ficar com 1 Pedro? 1 Pedro aqui. A segunda é Gálatas 5:3. Ali, Gálatas 5:3, Mariana. Você então, 1 Corinto 1:9. 1 Corinto 1:9. Quer abrir outra? Quer abrir outra aí? Outra, vocês aí atrás fica com Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Devemos andar dignos da vocação em que fosse chamado. Ou seja, nós fomos chamados para andar segundo uma vocação. Que vocação é essa que nós somos chamados, pela qual nós devemos andar? 1 Pedro 1... eu não falei os versículos não. 1 Pedro capítulo 2, 21, 22, 23. 21, 22, 23. Porque para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo. Devagar, lê o versículo 21. Porque para isso foste chamados. Aí, para aí agora. Para isto fomos chamados. Então, andamos segundo a vocação em que fomos chamados. Aí ele diz, para isto fomos chamados. Então ele vai falar. Pode falar. Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 24? Não. Então, isso é muito sério, porque está lançado aí, né, a primeira conduta que nós devemos andar, pela qual nós somos chamados. Se eu não me engano, tendo o mesmo caráter de Cristo, quando injuriado, não ofendia, não rebatia, não falava palavras torpes, né? Sendo injustiçado. Aí Paulo diz, tem em Cristo, em vocês, o mesmo espírito de reação que ele teve quando injuriado, quando mal falado, quando blasfemado, quando chamado de capeta, quando chamado de demônio, quando chamado de príncipe dos Beelzebul, qual é a reação dele? Tendes em Cristo, né, a mesma reação, ou seja, não amaldiçoando quem te amaldiçoa, não fazendo mal quem te faz mal. Até aí pegou? Então olha só, quero fazer uma observação em cima essa primeira conduta pela qual nós somos chamados. Coloquei uma observação aqui. Não devemos amaldiçoar quando do ímpio sofremos blasfêmias. Jesus está dizendo que ele não rebate a ofensa de outrem, ainda mais quando é ímpio, na mesma proporção em que você foi atingido. Alguém chega para você e fala, seu demônio. Jesus está dizendo que não é para você, seu espírito do Satã. Ele está dizendo que a sua reação não é na mesma proporção em que você é ofendido, né? Tanto que, foste chamados com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Você me chamou assim, né? Você vai devolver no mesmo xingamento, na mesma proporção? E olha que o camarada está falando de crente. Aí eu vou apelar um pouco mais forte. E quando é o ímpio que injuria você, você deveria ser mais humilde e mais conscientizado possível, porque pelo menos o crente você está discutindo com ele e você resolve. E quando o ímpio injuria você ou a sua religião, a sua reação
tem que ser ainda mais no sentido de humildade e mansidão, longanimidade, suportar. Aí vem a questão. Às vezes, para você, como diz que nós temos que ter a mente de Cristo, já discutimos sobre isso, quer dizer que a nossa reação e o nosso comportamento tende a se assemelhar a Cristo, estando na mesma situação que nós, diante da ofensa que nós poderíamos receber. Então, agora nós vamos fazer um exercício de se colocar no lugar de Cristo, que Ele já se colocou no nosso lugar. Não custa nada a gente também tentar pelo menos uma vez, né? Que é até prazeroso, mas não é fácil. Se colocar no lugar de Cristo diante de uma grave ofensa. Só assim saberemos como devemos reagir. Às vezes você é ofendido, você lasca a mão na cara do outro. Aí você para pensar, Jesus lascaria a mão na cara do outro. É um exercício, né? Se colocar no lugar de Cristo. Na hora de reagir diante de uma ofensa, você chegaria perto de saber que reação ele teria. Principalmente aquele que falou para você dar a outra face. Então vamos para o primeiro exemplo. O carnaval aonde fizeram chacota, né, da principal pessoa fundador do cristianismo. Qual foi a principal reação da grande massa dos crentes? Nossa. Responderam na mesma proporção ou pior. E esse versículo que foi, tá aí? E esse versículo, tá na mão? Lê o 22 e o 23, que o 21 a gente já sabe. Lê o 22 e o 23. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia... Sendo injuriado, não injuriava. O que aconteceu no carnaval? Uma injúria a Cristo. Qual é a reação de Cristo? Sendo injuriado, não injuriava. Para aí. Sendo injuriado, não injuriava. E o que os pequenos cristos fizeram? Demônio! Vocês não perdem por esperar. A ira de Deus cairá sobre vocês. Vocês queimarão. Colocamos até um monte de praga em consequência de tudo. Agora, você se colocará no lugar de Cristo. Você está sentado sobre um alto e sublime trono à direita do poder, como Estevão viu. Hoje vai ser até legal, só não precisava nem... Não, o negócio é gravado, é complicado. Cristo está lá, assistindo não, porque ele tem muita coisa para fazer, né? Os seus olhos estão nos 4 cantos da terra. Aí, o ímpio está injuriando, pensa que está injuriando ele. Eu fico imaginando né, no pensamento de Cristo. Aí você tem que pensar assim: você se sentiu ofendido? Você está dando risada, né? Porque tá pela sua grandeza, né? Qual é a reação? Será que ele chorou? Ficou triste? Primeiro que se ele chorou, lá não é Deus. Se ficou triste, também não é Deus. No céu não tem tristeza. Eu fico pensando, né, qual é a reação que ele deveria ter. Uma coisa eu sei, com certeza não é a reação da massa evangélica. Porque a massa evangélica fez totalmente o contrário àquilo que ele ensinou a fazer. Primeiro que eu só fiquei sabendo que isso aconteceu por causa do crente. Tem televisão, não tem como saber as coisas. Eu vou no YouTube, no Facebook, às vezes eu acabo descobrindo uma coisa que aconteceu, sabe lá Deus, não sei quantos anos atrás. Mas o que acontece? A informação chega pelo próprio crente, que se sentiu ofendido. Aí essa ofensa do crente chega, e aí vem uma massa de não cristãos, de evangélicos gospel, e começa a amaldiçoar, queimar tudo, e aí começa uma briga desnecessária, e Jesus está lá, aonde eu amarrei o meu jegue.
Porque não era para estar acontecendo esse tipo de coisa. Deus, ele responde à ofensa do cristão. Porque haverá juízo para aquele que detém o conhecimento. Eu estava pensando num exemplo, qual eu não gostaria de falar, mas vou pular para o segundo exemplo, que eu chego na outra coisa que eu queria falar. O segundo exemplo é o seguinte. Quem conheceu o ator Paulo Gustavo? Eu fui no cinema ver aquele filme, legal. Então, primeiro que a polêmica, só para vocês verem que a informação para mim chega igual marido traído, última saber. Tá todo mundo falando da polêmica de um ator, e eu tô boiando porque eu não tô nem aí. Aí depois que veio o falecimento, e aí os crentes recuaram, aí eu então era dele que estava sendo falado. Eu falei, poxa, o cara é tão engraçado e tal. Aí, depois que tudo já tinha falado, aí eu fui procurar ver o vídeo da tal blasfêmia que tanto comoveu os gospels no Brasil. Se não me engano, não me falha a memória, o vídeo que eu vi era um casamento, né? E aí, eu também não entendi nada, porque eu só vi um pedacinho do vídeo. Aí ele se mete no meio do casamento e fala com o padre, não sei se ele queria, o cara queria ele, mas se Jesus estivesse aqui, iria no show do Pablo Vittar. Agora tudo bem, agora se põe em Cristo e assista essa declaração. Será que você, lá no céu, nossa, agora ele verá? Irmão, às vezes a gente pensa em Deus como fosse alguém igual eu e você. Primeiro que se alguma coisa atingisse Deus não seria Deus. Se ele pudesse ser atingido, ele pode ser destruído. Se eu for entrar aqui em aprofundar, falar da pessoa de Deus, não. Se Deus pudesse ser atingido por uma coisa, ele poderia ser magoado. Se ele pudesse ser magoado, ele poderia ser ferido. Se ele pudesse ser ferido, ele poderia ser destruído. Muito cuidado em ficar querendo determinar o seu sentimento mortal a um Deus. Isso é muito perigoso. Porque provavelmente Deus não reagiria da forma que você reagiu. Mas tudo bem. Aí quando eu entendi, eu falei... Quando eu vi, eu falei, não acredito que isso chamou a atenção das pessoas. Porque quem deu ibope para aquilo ali foi o crente. Deus não tem que responder nada para o ímpio, porque o ímpio é um ignorante. O que Deus quer fazer com o ímpio é salvar. Ficou mais difícil salvar depois que os crentes se revoltam contra uma alma. Eu vou passar a ter ódio de crente da igreja. Se eu sendo ímpio, Cristo está se levantando contra mim, eu vou me revoltar contra ele. Então, você como Deus na cadeira pela segunda vez, aparece um crente, aí aparece um ímpio. Aí, o Senhor pega um crente, vamos dar um exemplo, que viveu uma vida que ofendesse a Deus. Pegou? Tem um crente que viveu uma vida que ofende a Deus. Poderíamos dar vários exemplos disso, mas não vamos, né? Só você pensar. Aí vem alguém que o que saiu da sua boca ofendeu a Deus. Eu vou botar na balança divina. Eu tenho na balança divina uma pessoa que, me conhecendo, me ofendeu pessoalmente. Eu boto numa balança divina alguém que não me conhece, porque é ímpio, não me conhece. Se me conhecesse, não me ofenderia, não teria juízo. Eu pego alguém que não me conhece e me ofende. Eu tenho que rir da cara desse sujeito e eu tenho que corrigir esse, que me conhecendo teve coragem de me ofender. Vocês entenderam isso? Ou tenho que mastigar? O
que eu vejo é que há uma massa evangélica que se revolta contra as coisas que provavelmente o próprio Cristo estaria lá dando risada da cena feita. Hã? O que acontece quando alguém fala uma mentira de você? É uma pessoa que não te conhece. A primeira reação, você ri. Agora, o que acontece quando alguém que te conhece começa a mentir sobre você? Maldito. Então, não devemos amaldiçoar quando do ímpio se sofre blasfêmia. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Apologética é a arte da teologia que estuda a defesa do evangelho. O evangelho, sim, ele tem a sua defesa. Eu defendo o evangelho pelo evangelho. Agora, tem gente que quer defender Deus. Eu lembro que até o Alex, ele falou uma vez, olha, se Deus precisasse de alguém para o defender, ele seria fraco. Faz sentido. Porque se o ímpio está ofendendo Deus e eu tomo as dores, eu estou voltando à lei, que quando ofendia a Deus, eu queria matar aquela pessoa. É a época da lei. Falavam uma blasfêmia, falavam o nome de Deus em vão naquela época para ver. Falavam uma blasfêmia, é morte. Eu estou reagindo igual à lei. Porque o sumo sacerdote, se alguém ofendesse a Deus, uma das principais coisas que levou Jesus para a cruz foi a blasfêmia. Tentaram acusar disso, não deu certo. Tentaram acusar daquilo, não deu certo. Tentou acusar disso, não deu certo. Tentou acusar. Aí alguém, aí tu és o Cristo. Aí ele, tu dizes, mas verás o Filho do Homem à direita do poder. Ao sumo sacerdote, blasfêmia, prendeu ele, prendeu ele por causa disso. Porque segundo o sacerdote, então, ele acabou de ofender a Deus. Heresia é distorção das escrituras. Blasfêmia é uma ofensa direta a Deus. Então, quando ele falou que estaria diante de Deus, o sumo sacerdote falou, você é doido, blasfêmia. E aí prende ele na hora. Porque as outras acusações não deu em nada. Essa não passaria batido. Estamos reagindo como sumos sacerdotes do Deus Altíssimo no Antigo Testamento. Porque quem ofende a Deus, diabo, agora você vai ver com quem você falou. Deus, até ora e jejua, Deus vai te matar. Quando eu botar meu joelho no chão, você vai ver. Aí Deus assim, você parece João, né? Senhor, poderei orar a Deus para cair fogo do céu e matar esses samaritanos? O ímpio chamar Jesus de disso, daquilo. Jesus não está nem aqui. O que ofende a Deus é uma atitude errada de um cristão que conhece. Ficou claro isso? Então, se você ouvir alguma blasfêmia, alguma ofensa que não vier de crente, faça como eu penso que Jesus faz quando ouve. Sorria. Porque se tem um que não quer o mal daquela pessoa que acabou de o ofender, é ele. Mas a ofensa de um crente é diferente. Quem não te conhece não tem poder para... Quem não te conhece não tem poder para te ofender. Vamos... não, tem uma outra aqui. Gálatas 5:13. Né? Pô, isso, pergunta. 5:13. Por exemplo, quando você vê uma pessoa próxima de você,
pode ser até conhecido ou não conhecido, um amigo ou não conhecido, que essa pessoa acaba falando, tipo assim, em certa injúria, né, a respeito de Deus, perto de você. Você conhece, com esse conhecimento de Deus que você conhece, seria sábio da minha parte, eu orientar aquela pessoa, por exemplo, ó, não faz isso, você está fazendo errado, né, porque você se levanta, você está falando de Deus, né, ou algo do tipo, eu orientar ela a não fazer aquilo ali, sabendo que ela está agindo errada. Eu deveria ter um discernimento da ocasião. Discernimento da ocasião. Falou só eu e ele sozinho? Falou no meio de uma roda? Falou no meio de uma multidão? Falou no meio da onde? Porque se é você e a pessoa sozinho, você tem uma facilidade de você resolver com a pessoa para ali. Se fala no meio de outras pessoas, você tem que saber o segundo discernimento, que é em que proporção essa pessoa falou. Falou de chocarrice? Falou com ignorância? Ou tentou falar com propriedade de conhecimento, magoado, ferido, chateado com alguma coisa? Tem que ter o discernimento. Se o cara falou de chocarrice, igual um exemplo, né? Vamos supor que aquela cena do vídeo fosse uma cena real, né? Quem ouve aquilo ali, isso aí é uma palhaçada. Vamos não, entender como uma comédia mesmo. Às vezes a pessoa olha o que as pessoas não entendem. Pode ser até bem certo que o conhecimento que aquela pessoa tenha sobre Deus não seja nada daquilo que ele falou. Até porque quando falou no sentido de um profissionalismo. Se a gente for colocar quem se diz crente, que está na mídia, tem que fazer coisas que crente não faria, né? Então, eu teria que discernir em que proporção essa pessoa falou. Se você xinga a Deus sem conhecimento de causa, sem proporção nenhuma, seria inútil corrigir o tolo. A Bíblia diz isso, é inútil corrigir o tolo. Se eu tenho a pessoa como tolo, ele não merece a correção, não merece instrução. Agora, se eu vi que aquela pessoa falou devido a um sofrimento ou um conhecimento deturpado que ela tem sobre aquilo que ela falou, aí depende da ocasião. Tem um exemplo, tem gente que quer corrigir a pessoa dentro do ônibus lotado. Você é um idiota. Então eu tenho que saber. Agora, eu vi que aquela pessoa falou realmente expressando um sentimento, e eu vi oportunidade de eu tentar enganchar o certo. Então é só discernir a forma com que a pessoa falou e o ambiente onde você está. Aí Deus vai falar, vai, ou recua. Que aí justamente Ele pode estar te dando oportunidade de evangelizar aquela pessoa, ou simplesmente você pode estar jogando pérolas aos porcos. E aí Jesus... Não, eu falo porque, por exemplo, eu trabalho com pessoas ricas. Se são pessoas que te respeitam, aí é melhor ainda, porque se ela falar de chocarrice ou não, se for de palhaçada, ela recuará, pelo menos não continuará, te respeitará. Eu não perco a oportunidade. Exatamente. Eu se deu brecha ali, se falou uma coisa, eu entro. Por exemplo, porque ali, querendo ou não, tipo assim, muitos sabem que eu sou evangélico, né? E às vezes eles falam coisas assim, até mesmo olhando para mim para ver minha reação. Né? Aí então eu sempre... O meu exemplo foi mais para um estranho que você não conhece, você ouviu uma discussão. Agora, se são pessoas que te conhecem de alguma forma, tem um relacionamento, aí isso é oportunidade. Isso é oportunidade. Tem pessoas que falam no que não acreditam simplesmente porque não tem temor a Deus. É igual... Não, se a gente estender muitos os exemplos, até mesmo eu sei porquê, né? Tô tentando, tanta coisa que os pessoal estão gravando, que a gente está até tentando evitar falar umas coisas erradas. Não errada de falar, mas palavras ruins, né? Se não deixar a gente falar mesmo. Mas é isso aí. Às vezes chama Jesus de uma opção sexual contrária. Aí, poxa, é uma ofensa. Às vezes quem falou só falou para ofender, não é que ele acredita naquilo que ele falou. Então como é que eu vou discutir diante de uma pessoa que ela sabe o certo, mas está falando o errado, porque ela não tem temor a Deus? Ela tem que discernir que tipo de pessoa é essa.
querendo te atingir, te ver ofendido. Só que o que acontece? Você é frequentador das quartas-feiras. Não, mas eu já fui dessas tipos, entendeu? Só que é lendo que a gente aprende. Então, eu tenho que ter essa mente de Cristo para tentar entender qual seria a reação dele. Porque no caso aí, ele não está nem ofendendo a Deus, ele está querendo usar Deus para te ofender. Porque se ele quisesse ofender Deus, ele não precisaria da sua presença, ele ofenderia em qualquer lugar e a qualquer hora. Então, justamente você já está percebendo que o inimigo está usando o cara para te atingir, você tem que mostrar para o inimigo que você não será atingido. Não será atingido. Porque justamente se ele te atingir, o inimigo vai falar, consegui. Eu queria atingir, consegui. Eu sei que é difícil a gente ouvir uma ofensa de uma pessoa que a gente ama, né? Mas como essa pessoa que a gente ama não é qualquer um, ele tem poder, né, de falar e a pessoa virar pó. Se ele não está falando para a pessoa virar pó, eu também não tenho que fazer a pessoa virar pó, né? Porque aí, como eu falei, eu estaria voltando ao Antigo Testamento. Um exército vem chamar Elias, e Elias, eu não quero ir não, porque ele não me chamou de uma maneira respeitosa. Desce fogo no céu e consome os soldados. Entendeu? Então, eu tenho que, talvez, se ele vê em você uma reação que ele não esperava, impressionaria mais. Agora, se ele conseguiu te atingir, é porque o objetivo dele foi alcançado. E a gente surpreende a pessoa quando ela se dá mal. Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Peraí. Porque nós somos chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Então, o primeiro chamado que a gente leu ali é um chamado a não reagir às ofensas e reagir a elas como reagiria Cristo. O outro é que nós somos chamados para a liberdade. A liberdade. Quem ficou com 1 Coríntios 1:9? Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o terceiro é que nós somos chamados para viver em união com a palavra comunhão significa realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir e de sentir. Então nós fomos chamados para a comunhão em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa comunhão uns para com os outros tem que estar em sintonia. Realização de coisas em comum, sentimento, pensar, agir e sentir. Terceira coisa pelo qual nós somos chamados é estar em comunhão com Cristo. Não tem como eu estar em comunhão com Cristo e em desacordo o tempo todo, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de sentir. Pois devemos compartilhar de uma certa forma em um mesmo sentimento em Cristo Jesus. É claro que poderia surgir vários exemplos, né? Poderia surgir vários exemplos. Esse talvez seja um, já pegando o gancho daquilo que a gente está dizendo. Ora,
Se alguém tem um sentimento de ódio, e tem um outro cristão com sentimento de pesar, não estamos compartilhando de uma certa forma de um mesmo sentimento. A comunhão com Cristo há um alinhamento, um texto. Eu vou dar é porque eu também vi esses dias, mas é um pouco mais complexo, mas também faz parte de um mesmo sentimento. Um exemplo. Quem aqui já teve uma pessoa idosa que faleceu no Senhor? No Senhor. Estava com um pé aqui, um pé lá já. Mas já estava fazendo hora extra já. Combati o bom combate. Eu não diria que você estaria soltando fogos no velório, mas de que sentimento se compartilha nesse momento? Entendeu? Porque eu vi, a pessoa colocou assim, pastor fulano de tal faleceu, mas o desespero da pessoa era tão grande que nem parecia que foi no Senhor, nem parecia que foi para o céu, porque começa a ficar estranho. Diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, morreu perdido. Tristeza é uma coisa, tristeza é normal, tristeza é natural do ser humano. Ninguém chega no velório e solta fogos. Porém, o desespero já te dá uma reação de que parece que você não entendeu o sentido do evangelho, nem aquela caminhada que aquela pessoa fez. Ele caminhou para esse momento, ele viveu para chegar nesse momento. Aí é claro que podemos falar, não estamos preparados para perdas, mas desde que o mundo é mundo, daqui a pouco chega a tua vez. Tem gente que vive como se a vez dele não fosse chegar. O que eu quero é que deveria ter a tristeza, mas na postagem pelo menos aquele sentimento está melhor do que estava agora. Aí o desespero faz com que eu pense, poxa, até parece que não queria que fosse, ou não queria que estivesse lá. Então você queria que a pessoa que vivesse 200 anos aqui embaixo, a pessoa pode estar doente, sofrendo, talvez tem gente que está doida para pedir para ir para o outro lado, só não se mata, mas está doida para pedir para ir para lá. O único desesperado é você. Eu tenho certeza que quem está lá no Senhor não queria estar aqui de novo. Quando Jesus chorou poucas vezes, e nas poucas vezes que ele chorou, nunca foi por um velório. Jesus chorou como choraria agora sobre a cidade de Jerusalém, porque Jesus viu essa destruição. O que está acontecendo em Israel, Jesus viu em cima daquele monte e chorou. Por que ele chorou? Porque ele viu o que ia acontecer. Agora, no velório de Lázaro, ele quase foi indo. Só que ele chega no velório e encontra quem ele ama chorando. Ele, calma. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E aquele que crê em mim vive, nunca morrerá. Só que elas não entenderam nada, tadinho. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus se comove de íntima compaixão pela tristeza de uma ignorante que não sabia aonde o camarada estava. Aí Jesus, pela compaixão, e também já sabia que o ressuscitaria para a glória de Deus. Essa morte não era, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, ele traz Lázaro, mas não chorou no velório pela morte de Lázaro. Chorou porque havia alguém que ele amava que estava chorando igual louco desesperadamente pela morte do cara. Até porque talvez, eu não saberia dizer agora se, mesmo que ele fosse de boas condições na verdade aquela morte não foi por falta de ter um provedor, que provavelmente herdaria as posses de seu irmão que não era pouca. É justamente a falta da pessoa.
ele não foi idoso, seria a falta da pessoa. Então Jesus, já sabendo também que o iria trazer, não choraria por causa daquela situação. Mas tadinho de Lázaro, que teve que morrer 2 vezes. Eu queria saber se o rico e o Lázaro. Lázaro no seio de Abraão, eu quero voltar. Quem queria voltar é o rico, que morreu, foi para o inferno. Na verdade, ele já sabia que não tinha jeito para ele, ele queria alertar os seus irmãos para não ir para lá. Então a tristeza é natural, o desespero é porque você não entendeu o propósito do Evangelho. Que ninguém vai ficar aqui nascendo raiz. O outro versículo, já leu, Filipenses 3,14? Filipenses capítulo 3, versículo 14. Para que fomos chamados? Pode ler. Amém. Outra versão? Isso mesmo. Corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Eu separei esse porque nós fomos chamados para um alvo. Nós somos chamados para um objetivo. Parece que às vezes o crente ele está meio perdido no Evangelho. Meio perdido porque ele perdeu o alvo, a meta, o objetivo, né? Então, quem está no Evangelho e não entendeu que temos em comum um alvo, uma meta, um objetivo, ele está perdido nessa história. Eu coloquei: quem não sabe para onde vai, ele vai para qualquer lugar. Quem não sabe pelo que veio, pelo que foi chamado e o que Deus quer fazer com ele está mais perdido do que segue em tiroteio. E aí ele vai atrás de qualquer coisa. Quem vai no Evangelho atrás de qualquer coisa sem objetivo, que ele não entendeu até agora qual é o objetivo de Deus da vida dele no Evangelho. E a igreja está cheia de gente assim. Então, quando Paulo diz eu prossigo para o alvo, é que algumas versões dizem para vocação, que vocação é chamado, em que me foi confiado. Paulo está dizendo: eu não sou um apóstolo perdido, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, sei pelo que Deus me chamou, sei o que eu devo fazer, também sei para onde eu vou. Quem sabe para onde vai, não quer ninguém lamentando-se num velório querendo trazer a pessoa de volta. Tudo que eu quero quando eu partir, eu não vou falar isso não, que vai, né? Ele marca a sua data de partida. Eu quero ler mais 2 versículos ainda. 2 Tessalonicenses, vai o primeiro rápido aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Foi para isso que Deus nos chamou, por meio para do isso Evangelho. Deus nos chamou. Por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para tomarmos parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Nós também fomos chamados para tomar parte da glória no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender que glória é essa? Porque aí você me diria:
Deus não divide sua glória com ninguém. Será? Então você tem que entender que glória é essa, que ele está dizendo que nós somos co-participantes, né? A glória que Cristo conquistou, ele conquistou na cruz do Calvário. Por quê? Porque na cruz ele adquiriu a posse mais maravilhosa da criação da história da humanidade. E é isso eu elogiei, eu e você. Ele nos comprou, né? Nos resgatou. Nós somos a glória de Cristo. Coroa da sua. Como que eu participo dessa glória? Olha, somos participantes da glória de Cristo, ou seja, se ele se sacrificou para salvar a humanidade, nós também nos sacrificamos para levá-los ao conhecimento da salvação. Vocês entenderam isso? Lê de novo, agora vai ficar mais fácil. Isso mesmo. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do evangelho que anunciamos. Por meio do evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomamos parte na glória do Senhor Jesus Cristo, porque se ele se sacrificou pela humanidade, hoje nós estamos nos sacrificando para fazer com que esta humanidade chegue ao conhecimento dele e seja salva. Somos participantes. Amém? Entendeu? Somos participantes. Por quê? Ele se sacrificou, mas e aí? Como ouvirão se não há quem pregue? Estamos trabalhando para fazer com que o seu sacrifício não seja em vão. Quando você evangeliza, quando você trabalha, quando você ganha uma alma, você é participante da glória de Cristo, porque morrer, ele morreu, mas se você não pregar, ninguém vai acreditar, entendeu? Somos participantes da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é de uma maravilhosidade. O último agora. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso, agora você vai repetir devagar. Que nos salvou e chamou com Chamou, estamos falando de chamado. Ele nos chamou, para quê? Uma santa vocação. Uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. É a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, chamado não tem a ver com obras de mérito, mas pelo propósito da graça de Deus. Ou seja, nossas funções têm propósito em Deus. A última, para que ele nos chamou? Esse chamado, ele não é de forma meritória, se é que existe. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim: eu sou um missionário porque eu trabalhei para isso. Sou um evangelista porque eu fui subindo de degrau em degrau. Não, eu sou pastor porque eu passei numa bacharel em teologia e eu fui indo e cheguei lá. Não, eu sou apóstolo porque pastor também já virou comum e o negócio é ser apóstolo. Mas eu sou bispo, eu sou terceira pessoa, quarta pessoa. Paulo está dizendo
que os cargos eclesiásticos não foram dados às pessoas por mérito. Ou seja, você não é pastor porque você merece ser pastor, você não é evangelista porque você merece ser evangelista, você não é diácono porque você trabalhou para ser e aí conquistou o diaconato. Nenhum cargo eclesiástico é por mérito. Se não é por mérito, é por quê? Lê aí, ó. O que é o 1:9, 2 Timóteo 1:9. Segundo Timóteo, capítulo, Deus nos chamou e nos chamou para sermos o seu povo. Não. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou. Isso. Uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Essa vocação que eu tenho aqui não tem nada a ver com o que eu fiz para merecer. Essa vocação aqui é o que? Se não é mérito, é o que? Aí continua. Segundo o seu propósito. Eu tô aqui, eu tô aqui, você tá aí, ou depois é você que vai estar aqui, é porque Deus tem esse propósito. Estava no propósito de Deus fazer de mim essa pessoa aqui que você está conhecendo agora. Ele abriu os caminhos para mim poder chegar a estar nessa posição aqui agora. Tem pessoas que sabem mais do que eu e não está nessa posição. Tem pessoas que às vezes sabem menos que você e está numa posição maior do que você, porque não é mérito. O chamado é propósito. Se Deus não tiver um propósito de você ser um pastor, ser um evangelista, ser um missionário, ser o que for, você pode até ser pela mão dos homens, mas para Deus o chamado é propósito. Deus tem um propósito com a tua vida, então Ele tem um chamado específico para esse propósito. E nada do que ninguém faça vai fazer com que ele alcance um chamado, se Deus não tiver um propósito. Nossa, demora, mas sai. Demora, mas sai. Mas isso é muito importante, porque isso começa a separar os bois do cabrito. Mas isso eu inventei agora, nem sabia que existia essa separação, né? Porque hoje todo mundo é tudo, todo mundo pode ser tudo, mas quando você vê alguém desencaixado, sempre tem, né? Quando você vê uma pessoa desencaixada, você já entendeu, ele até estudou para até ali, mas não era do propósito de Deus. Porque fomos chamados para estar numa posição, num cargo, segundo o seu propósito e não por mérito. Amém? E assim terminamos o versículo 1. Quanto tempo? Falta 15 minutos para 9. Sim, então quando der 9, vocês falam, vamos lá. Perguntas, irmão? Dois, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor, procurando conversar, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que está derramado sobre as nossas vidas, o Senhor está dizendo, não é que a pessoa vai blasfemar, que nós vamos ter reações alegres. Ele vai dizer que nós teremos amor e paz no coração suficiente para saber lidar com aquela situação sem precisar mandar ninguém para o inferno, porque Ele não nos deu a chave do inferno, como muitas pessoas pensam, né? Tem muita gente que pensa que tem a chave do céu e do inferno. Fulano vai para o céu, não, esse aqui vai para o inferno. Então você tem a chave, ué. Você tem a chave. Aí chega naquele grande dia, o cara que você botou no inferno está lá perdoado. Aí você que viveu uma vida blasfemando ele, não viveu do jeito que ele queria viver, não vai estar lá. Aí o cara vai rir da tua cara, porque agora ele pode rir, porque ele já está lá. Então não temos a chave nem do céu e nem do inferno. É por isso que nós devemos tratar qualquer coisa, qualquer ofensa, qualquer coisa, com amor, mansidão, humildade e longanimidade, para ter o tratamento que Jesus teria. A3.
4. Há um só corpo, um só espírito. Assim como é uma só esperança na vocação, na vocação em que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que Paulo está falando? É um só isso, é um só isso, é um só isso, é um só... Porque os crentes já estavam achando que podia fazer bagunça. Não, fui batizado assim, eu fui batizado assado. Não, fui batizado não sei não. Quem me batizou foi Paulo, quem me batizou foi não sei quem. É um só batismo, jumento. Paulo está dizendo, é um só batismo, jumento. É um só Deus. Não, porque o Deus que batizou ele, não, Deus... É um só. Vê que Paulo está prezando no capítulo 4 pela unidade de um corpo que pensa de um jeito, que tem um sentimento, que tem o mesmo propósito, uma mesma consciência. Um povo que para ele estar falando isso estava dividido. Estava todo mundo pensando o que queria na igreja. Uma só fé, um só propósito, um só Senhor, um só batismo, um só Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Um só Deus, Pai de todos. Ele está acima de todos, por meio de todos e em todos. Versículo 7. Mas a cada um de nós foi dado a graça pela medida do dom de Cristo. Por que ele vai começar a dizer isso agora? Porque, irmãos, tinha muitos super crentes naquela época, como tem hoje. O que seriam esses super crentes? Pessoas dotadas da graça de dons espirituais, dom de profecia, dom da palavra, dom da revelação, dom de discernimento de espírito, dom disso, dom de visão, desde aquilo outro. Só que naquela época, eles faziam com que o dom transformassem eles em super crentes, ou em crentes especiais. Aí o Senhor está falando, mas a cada um de nós foi dado a graça. Ou seja, tudo que tem em você não tem a ver com o teu merecimento. O Senhor está dizendo, eu te dei isso, mas tu não merece, tu merecesse, eu tinha queimado você na fogueira. Então, você tem isso porque você não merece, você tem isso que você não merece. Paulo está colocando na mente dos super crentes, você tem isso, mas se você não merece, você tem isso, mas você não merece. Se eu não mereço, então por que eu tenho? Se eu não sou um super crente, porque a graça, ô miserento, a graça de Deus, que é um favor que Ele te faz sem você merecer, é que fez com que você tivesse isso. André, você parece falar de um jeito, é graça, rapaz, é graça, porque senão fica sem graça. Não fica sem graça, é graça. Não tem nada a ver com nossa. Você deve ler 20 horas por dia. É graça. Também não exagera, né? A medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas. Agora Paulo vai explicar como é que deu esses dons. Tendo subido às alturas, quem subiu às alturas? Jesus. Levou cativo o cativeiro. O que é cativo o cativeiro? Porque quando Jesus morreu, Ele desceu às partes mais baixas da terra. Pedro vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregar significa anunciar uma mensagem. Logo, não se prega salvação no inferno nem no mundo dos mortos. Ele anunciou a sua vitória sobre a cruz. Pegou os salvos em Deus, que chamamos de seio de Abraão, levou cativo os que estavam em cativeiro. Então, concedeu com isso dons aos homens. O que significa subiu? Mas eu expliquei demais. Paulo só vai explicar porque que ele falou que subiu às alturas. O que significa subiu? Senão que ele também desceu às profundezas da terra, que eu já expliquei. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Ele é que concedeu a uns ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores,
para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Ou seja, esse dom desceu sobre as pessoas que ele chamou especificamente também para os aperfeiçoar. Ou seja, tem um dom que me aperfeiçoa. Às vezes eu tenho umas reflexões extraordinárias e às vezes você se dá ao pecado de pensar, nossa, mas agora eu pensei uma coisa, você não pensou nada. Existe um dom que opera em você que faz com que você tenha algumas expressões que se tirar de você, você não fala nada. Tirar de você, você não fala nada. A mesma voz que se tirar o que revela, ele não revela nada. Às vezes você está pensando, nossa, como aquela pessoa falou com sabedoria. Tira o Espírito Santo dele e bota ele para repetir o que ele falou. Ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Por isso que dei dons àqueles a qual eu chamei para os aperfeiçoar na hora em que falar. Para quê? Para a edificação daqueles que vai receber. Então essa é uma das interpretações desse versículo. Falta quanto? Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças inconstantes. Aí está inconstante. Aqui está joguetes de ondas, ou levado pelos ventos em outras versões. Por que Paulo está falando isso? Não sejamos crianças inconstantes. Inconstante quer dizer sujeitos a mudança, variações, sem foco. Existia uma igreja, existia uma qualidade de crentes que ele estava em Cristo. Aí alguém falava uma coisa diferente. Vou dar um exemplo de hoje, né? O cara é assembleano. Aí um mormon foi lá, não, agora ele virou mormon. Aí ele virou mormon. Aí vem um adventista, não, agora ele virou adventista. Aí vai falar, não, agora ele virou um testemunho de Jeová. Paulo está dizendo, vocês não sabem o que vocês são, não? Será que não está faltando para vocês um conhecimento, para vocês ter foco? Não seremos mais crianças inconstantes, joguetes de ondas, levado pelo vento para lá e para cá, sujeito a variações, mudanças, agitados por todo o vento de doutrina. Você tem que saber o que você é, você tem que ter foco na tua fé, você tem que ter certeza do que você acredita e do que você prega. Nossa, eu acreditava, até que fulano foi lá, falou um negócio assim. Presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia, que nos induz ao erro. Eu vou parar, irmãos, isso, exatamente. Mas, não, no 14 a gente já falou. Tem algum título depois disso aqui nos seus? Isso, vamos parar no título. Falta 2 versículos para o título. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo em direção àquele que é o cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido. Vê sempre o exemplo de um corpo, porque sempre o exemplo do corpo unido. A pessoa, minha mão direita quer segurar o microfone, a outra quer bater na minha cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Minha perna direita quer andar para frente, a minha quer jogar bola. Paulo está dizendo que um corpo não pode ser bagunçado. Para ele andar para frente, para ele crescer, ele tem que ter um alimento bom, um alimento sólido e andar de acordo. Se daqui a pouco eu quiser, você é baterista, tecladista, saxofonista. Por exemplo, eu quero parar de pregar e fazer dança profética. Aí
eu vou estar desajustado, irmão. Eu vou estar desajustado, Paulo. Um corpo é bem ajustado. Então não pode ser pregador todos. Não pode todos pastorear, não pode todos ser diácono, não pode todos dançar. E se todo mundo dançar, vai virar uma discoteca. Não pode todo mundo ser uma coisa só. Paulo falou, nós somos um corpo bem ajustado e com o mesmo propósito. É igual quando a turma do Chaves, cada um quis tocar uma sinfonia. Aí também não dá certo se todo mundo aqui chegar aqui e um quiser tocar de um jeito e o outro cantar de um jeito e o outro tá fora. O louvor sai horrível. Se o tom da pessoa que não tá, você quer ver um corpo bem ajustado, é o louvor. Pronto, falei. Você quer ver um corpo bem ajustado, é o louvor, né? Aí o baterista toca, o tecladista dá, o cara tá no baixo, aí o cantor, assim, nossa, se isso aqui é o corpo da igreja, nós estaria tudo desarranjado. Aí quando você viu que o negócio estava impecável, Paulo está dizendo, esse ministério de louvor é o corpo da igreja, ficou mais fácil de entender. Porque tá tudo certinho, né? Você fala, nossa, hoje está tudo certinho, ninguém está errando. Nossa, que é o corpo que Paulo está falando. Cada um fazendo o seu negócio, mas a harmonia, há uma harmonia muito grande, né? Talvez se Paulo estivesse falando hoje, ele não usaria corpo, ele usaria ministério de louvor. Vamos encerrar aqui. Ajustado, unido por meio de toda a junta, ligadura, com uma operação. É igual o joelho, irmão. Deu dor de barriga, você fala, o joelho tem que fazer o serviço dele. Dois entendeu, os outros estão demorando um pouquinho. Chega em casa e vai no banheiro e se seu joelho não fizer a função dele, já era, cara. Se o joelho não dobrar, você está enrolado. Entendeu? Então, aí a gente pensa assim, nossa, o joelho, um órgãozinho tão pequeno, mas despreza ele para você ver. Na hora que você mais precisar, ele vai te deixar na mão. Paulo está dizendo, junta, ligadura, uma operação harmoniosa de cada uma das partes, realiza o seu crescimento para sua própria edificação no amor. Amém? Vamos ficar de pé. Poxa, só deu hoje para 16 versículos, né? Então na próxima quarta-feira tem até um videozinho. Vai ser divertido, irmão. Vai ser divertido o vídeo, né? Vai ser divertido. Você pode chamar alguém, convidar mais alguém, para poder crescer, irmãos, junto com você, em amor. Vou estar orando, agradecendo a Deus, despedindo aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra, pelo aprendizado, para que nós possamos, meu Pai, estar bem ajustados, estar bem colocados, estar segundo o teu propósito. Aprendemos, meu Pai, que precisamos estar encaixados no teu propósito. Encaixados no teu propósito, estaremos como um corpo. Joelho é joelho porque tem um propósito para ser joelho, pé é pé porque tem um propósito para ser pé, mas não está dizendo que um vale mais que o outro. Então, que nós possamos entender que devemos estar numa mesma sintonia, como se fosse uma orquestra bem afinada, aonde cada um esteja, meu Pai, aprendendo a estar no teu propósito, a cada dia, em nome de Jesus. Para você que está no teu lar, na tua casa, eu vos despeço com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, até a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Mariana.